Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados para a nossa revisão top para o concurso de forquilhinha? Finalmente chegou a prova. Você que se dedicou durante esse período, conseguiu estudar todo o seu cronograma. Chegará o seu dia. Amanhã você vai com tudo nessa prova. Tenha fé, se acalme. Você vai ser recompensado com seus estudos, se Deus quiser. E espero que a revisão de hoje também contribua, né, e caia uma ou outra questão. Lembrando, né, que hoje esse vídeo é sobre conhecimentos gerais. É um tema que às vezes pode não cair exatamente o que a gente espera. Ele é muito amplo. Mas se ele cair algo muito aleatório, é aleatório para todos, né? Então, por exemplo, teve uma prova da IPEC que ela cobrou sobre um mineral, uma jazida de... Não era cobre. Um mineral bem comum, né? Até vou lembrar depois e vou colocar essa questão que caiu também uma questão parecida em Itapema, né? Então, de vez em quando ela cobra um mineral muito aleatório, né? Que ninguém viu notícias sobre no último ano. E é muito difícil acertar uma questão dessa, né? A menos que você atue muito na área ou tenha sorte de ter visto, lido uma notícia sobre esse mineral específico, né? Mas é claro, lembrando que a banca tem seus temas favoritos. Como História do Brasil, né? Que eu tenho 7 vídeos que eu já fiz nesse canal, né? Se você tiver tempo, assista. Esse é o tema predileto dela. Vai cair uma questão amanhã, com certeza, na prova. Pode cair mais, pode. Tem prova da IPEC, que é basicamente História do Brasil. Tem prova da IPEC que nem cai aspectos dos municípios. E algumas caem, outras não. Outras caem aspectos gerais do Estado, outras não. Então não tem certeza de nada, né? Mas o importante é vocês estudar o restante do edital, acompanhar os vídeos da História do Brasil, que tem muita chance de cair. E hoje vamos ver mais outros pontos que podem cair, né? Então a gente acertou duas, três, quatro questões aí do último concurso Itapema, né? Duas em cada prova. Vamos lá, vamos acertar, né? Vamos conversar um pouco sobre, então, noções gerais de economia, noções do município, do estado, aspectos históricos geográficos. Vamos comentar um pouco sobre a história do Brasil também, né? Só vou reiterar alguns pontos que eu já comentei em outros vídeos. Problemas ambientais, espaço natural, e atualidade de forma geral. Atualidade de forma geral, então. Bora, vamos que vamos para esse vídeo. Vou fazer também uma live pro curso agora de Balneário Gaivota. Vão ter outras informações que eu vou trazer também complementares, né, caso queira assistir. Só se tiver tempo, né? Se não, foque somente nessa e estude também conhecimentos específicos, se você tiver tempo. Revise tudo e força, né? Força que vai dar tudo certo. E se você não gostar de estudar, último dia antes, não estude mais, né? Cada um tem seu estilo. Tem gente que prefere não fazer uma revisão dia antes, né? Para não ficar nervoso, não se atrapalhar. O que vocês viram foi visto, né? O que foi visto, foi visto. Olha só, Forquilinha é um município do estado de Santa Catarina, né? No Brasil, fica no sul, então, na região sul de Santa Catarina. A população no último censo é de 31 mil, então a cidade está crescendo bastante, né? 31.431 habitantes. O aniversário do município, anotem aí, 26 de abril, 6 de abril. Quem nasce em Forquilinha é forquilhense. Forquilhense. Lembrem, número de pessoas, 31.431. Quem são os municípios vizinhos? Nova Veneza, Criciúma, Maracajá e Meleiro, né? São as cidades aí da região sul. Criciúma é a maior, né? É uma das principais regiões. Nova Veneza também. Maracajá já fizemos vídeos aqui de concurso. E Meleiro, que também é vizinho município. Importante que a data do município de aniversário é 26 de abril de 1989. Então vejam, né? É um município novo, município recente. E a cidade cresceu, né? Desenvolveu preservando a sua identidade. Preservando a cultura
principalmente alemã, e também das outras nacionalidades que deram sua origem. E os registros, é bem interessante que o município tenha essa informação destacada no próprio site. Foi colonizado por descendentes de imigrantes vindos em sua maioria dos estados de Rheinland-Pfalz, região do rio Mosel e de Nordrhein-Westfalen, da atual Alemanha. Então, veio os primeiros descendentes que ocuparam a região de Forquilhinha são descendentes aí de alemães, né? Chegaram em desterro em 1829 e depois foram se espalhando, né? Em toda Santa Catarina. Como eu já comentei em vários vídeos, né? Nós temos uma forte ligação aí com a descendência alemã. Por volta de 1870, os filhos desses imigrantes deixaram suas moradias no Rio Cubatão e fixaram a residência na região de São Martinho, então, nas proximidades aí do município. De 1910 a 1911, chegaram na região hoje de Forquilinha alguns colonos germânicos à procura de boas terras para plantação, então de 1910 a 1911. E ali já se encontravam alguns colonos descendentes de italianos, poloneses, letonianos, lituanas e luso-brasileiras, dentre eles Adolfo Wilhelm Tschowski Rosner e João Manuel Rocha. Não só alemães, também já tínhamos italianos, poloneses, letonianos, lituanos, vejam, né? É uma série de culturas. Dessa forma, entre 1912 e 1922, vinda a maioria de Capivari e Braço do Norte, estabelecendo a nova colônia organizada por essas famílias: Arns, Beck, Becks, Boing, Eng, Fritzen, Hoppers, Horjunkes, Kemers. São todas as famílias que montaram inicialmente aí, né, um pequeno vilarejo aí, a região ali de Forquilinha. E até uma curiosidade que é destacada no próprio site é que uma dessas famílias tem origem até dinamarquesa, Westrup. Então vejam, né, uma série de descendências diferentes. E uma dessas famílias, Arns, Gabriel Arns, demonstrou liderança, quando, em comum acordo com os demais colonos, deu início ao projeto de construção de uma escola e uma igreja para a comunidade de Forquilinha. A escola representava um grande sonho dos moradores, construída antes mesmo da igreja, em 1915. E o professor era Jacob Arns. Em 1919, iniciou-se a construção da igreja, obra terminada em 1920. E no ano de 1935 chegaram da Alemanha, por iniciativa do padre Leonhardt, a Congregação das Pobres Irmãs Escolares de Nossa Senhora, para trabalhar na escola que mais tarde também funcionaria como internato. Então, em 1935 chegou mais uma leva, né? A Congregação das Pobres Irmãs Escolares de Nossa Senhora. E Forquilinha foi crescendo graças ao trabalho das famílias originais, de origem germânicas e das demais nacionalidades, até transformar-se em distrito da cidade de Criciúma. Forquilinha foi crescendo ali como aquele pequeno vilarejo, feito por aquelas famílias inicialmente destacadas, e depois, né, chegou a virar um distrito de Criciúma. E somente, era distrito de Criciúma, somente em 1989 que foi emancipada e virou um município. 26 de abril de 89. Hoje, Forquilinha é conhecida principalmente, ó, pelo arroz, pela sua produção de arroz. Aqui é uma foto aqui da região. A produção de arroz, então, é um marco característico da região, ó. E vejam, olha só, de acordo com o mapa da Ipagre, então a Ipagre aqui catarinense, os, as cidades que são mais produtoras de arroz aí, ó, por hectare. Vejam, aqui, Forquilinha e Meleiro e Nova Veneza, essa região sul, tão fortemente aí, né, adequada e apta para a produção de arroz. Vejam que interessante, né? Forquilinha, Meleiro e Nova Veneza, os municípios aí que são vizinhos. Hoje, ele possui uma das maiores áreas plantadas do estado, mais de 10 mil hectares.
Somente nessa cultura são cerca de 630 famílias envolvidas diretamente. É claro que além do arroz, temos famílias que plantam verduras, feijão, milho, fumo e outras produzem alimentos como pães e biscoitos. Então, é importante lembrar, né, que a força da produção do arroz, né, nessa região é um dos principais alicerces. Outro ponto interessante, a área territorial, a gente pode achar que é tolo, mas lembra, né, no edital tá aspectos históricos e geográficos do estado do município. Quem fez a prova de Itapema viu que caiu qual era a área territorial. Então vejam, né, uma das provas que teve prova de manhã, prova de tarde, ensino fundamental, ensino médio, pode ser cobrado muita coisa, né? Pode ser cobrado muita coisa. Isso depende muito aí da banca. Depende muito da banca. Ó, área territorial e de quem fez a questão, né? Sempre tem esses fatores. 183,35 km². Não é muito comum, né? Mas gravem pelo menos 183,351. 183 km². População residente eu comentei, né? 31.431. 31.431 de novo. Densidade demográfica, 171,43 habitantes por quilômetro quadrado. Escolarização 9,8, quer dizer, desculpa, 98,3, né? Isso aqui eu nunca vi ser cobrado. IDH, médio para alto, né? 0,753. Outro ponto característico, vai que cobre, né? Heimatfest é a festa das origens, né? Então, a festa das origens é uma das grandes festas aqui do nosso sul catarinense e está inserida também no calendário de festas de outubro, né? Assim como, por exemplo, a Oktoberfest. O evento já até ganhou, né, limite, está além de somente a cidade. Vem visitantes até de outros estados. Qual que é a ideia do Heimatfest? Resgatar as origens dos colonizadores. Não somente os alemães, como italianos, poloneses, portugueses, japoneses, afrodescendentes, dinamarqueses, todo, toda a origem aí colonial, toda a origem cultural da cidade de Forquilinha. E a cidade se auto-chama, né? Isso aqui eu tirei do site. A cidade mais alemã do sul de Santa Catarina. A cidade mais alemã do sul. Forquilinha deu início à Heimatfest para que as tradições culturais, a gastronomia e o acervo histórico dos colonizadores responsáveis pela formação do município fossem valorizados. A gente vê, né, pela própria prefeitura que são preservadas as tradições, a história do município, né? E se chama a cidade mais alemã do sul, né? Do sul de Santa Catarina. Alguns dados para a gente refletir. Agora eu vou trazer de Santa Catarina, não somente do município, lembrando, né, que eu não foco somente no município, porque nós temos aí, né, que a banca ela vai além, né? Ela não cobra muito questão de município, mas pode vir a cobrar, né? Quem é o município mais populoso hoje do estado? Joinville, lembrem disso, Joinville, então, é o município mais populoso. Depois Floripa, Blumenau, São José e Itajaí. Esse é o top 5 de municípios mais populosos, tá? De municípios mais populosos da região. Bom, população do estado de Santa Catarina, 7.610.361 pessoas, né? 7 milhões, subiu muito, né, dos 5, agora para os 7.600.000, né? Total de veículos, 5.974.000. É importante lembrar essa população, né? Com certeza. Densidade demográfica, 79,5 habitantes por quilômetro quadrado. Alguns dados também do IBGE, nosso estado. Então, o governador atual, Jorginho Melo, nosso IDEB é 6,2, é o maior IDEB, né? O maior índice de IDEB em relação aos outros estados, então, o número 1 do país. Nosso IDEB, nível fundamental. O nosso estado ele é composto por 295 municípios, 295.
Então anotem aí, né? Pode ser cobrado? Pode. Já vi ser cobrado bastante em processo seletivo. Área da unidade, 95.730 km². Esses são dados gerais aqui de Santa Catarina, né? Não dá para ir muito a fundo aqui numa revisão. E a gente tem que se ater aos pontos principais, né? Aos pontos principais. Assim como eu destaco alguns nomes aqui na história de Santa Catarina. Anita Garibaldi, heroína da Guerra dos Farrapos. Ela que lutou pela independência aí da região, né, da região sul, contra aí, tecnicamente o governo brasileiro na época, né? Depois temos também o Ercílio Luz, que foi um governador de Santa Catarina que durante seu mandato foi responsável aí pela construção da ponte. Temos aí um outro marco que é bem destacado em algumas provas da nossa região, é a chegada dos imigrantes, 1829, uma das levas, e os italianos em 1877, também muito forte no sul do estado. Os italianos são muito fortes aqui no sul do estado, mas foram para todas as regiões aqui de uma forma geral. Lembrando que a primeira colônia em Santa Catarina foi São Pedro de Alcântara, isso aqui já caiu na última prova, né? São Pedro de Alcântara, primeira colônia europeia em Santa Catarina, foi a primeira colônia alemã. E eram todos colonos aí vindos de Bremen, Alemanha. E a colônia de Blumenau, no Vale do Itajaí, foi fundada em 1850 por Hermann Blumenau. Outro ponto impactante da nossa história é a Guerra do Paraguai. Então, na segunda metade do século XIX, a Vila do Desterro viveu dias de grande agitação, na qual aí, né, parte de seus habitantes formaram o 25º Batalhão dos Gloriosos Voluntários da Pátria. Então, Santa Catarina participou aí da Guerra do Paraguai, encaminhando soldados habitantes que residiam em Desterro, que hoje é Florianópolis, né, que hoje é Floripa. 25º Batalhão. Lembrando que Desterro foi capital aqui da província de Santa Catarina e houve uma série de períodos de prosperidade e investimento de recursos federais, melhoria do porto e construção de edifícios públicos, entre outras obras urbanas. Após a proclamação da República, as forças vitoriosas sob o comando de Marechal Floriano Peixoto determinaram em 1894 a mudança para o nome de Florianópolis, da cidade de Florianópolis, em homenagem a esse marechal. Então vejam, né? Depois do período de proclamação da República, nós tivemos aí uma série de conflitos, né, de mini conflitos contra esse período, contra essa mudança. E Floriano Peixoto, da forma como ele foi feito, né, reprimiu parte desses protestos, como a gente viu já nas aulas de História do Brasil. E, basicamente, né, como uma forma de repressão, dou o nome de desterro para cidade de Florianópolis, né, Florianópolis. Outro ponto que está na nossa história marcado é a questão da Revolução Farroupilha. E o objetivo da Revolução Farroupilha era o que? Transformar Santa Catarina em uma república, separada do restante do país. E não só Santa Catarina, também tínhamos a parte do Rio Grande do Sul, que estava junto, né, que estava participando dessa revolução. Os farrapos tomaram a cidade de Laguna, nomeando-a cidade Juliana de Laguna. Juliana de Laguna, onde foi instalado o governo da República Farroupilha. Esse foi um dos ápices do período da Revolução Farroupilha, a tomada da cidade de Laguna, chamando-a de Juliana de Laguna. Informação direta aqui do estado de Santa Catarina. Então foi tomada a cidade de Laguna pelos revolucionários, chamando aí de Juliana. Depois, outro ponto importante, que essa revolução foi de 35 a 45, um período aí de 10 anos. E foi uma das principais rebeliões aí durante esse período.
período do Império. Inicialmente, as reivindicações do movimento eram a deposição do presidente da província, tipo o governador aqui da região, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, e a possibilidade de escolher os próximos presidentes e os comandantes de armas da província, a serem nomeados pelo Rio. Ao longo de quase uma década de conflitos, os farrapos não chegaram a ocupar toda a província do Rio Grande, embora tenha tido êxito aonde? Na conquista de Laguna, no litoral de Santa Catarina, onde proclamaram a efêmera República Catarinense Livre. Então, o nome da nossa república foi aí República Catarinense Livre e Independente, ou conhecida como República Juliana. República Juliana. Alguns personagens que são bem marcantes, a Anita Garibaldi, né? A Anita Ribeiro, depois a Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, Tito Livio Sambacari. É um de alguns nomes aí na famosa Guerra dos Farrapos. E além disso, a paz, né? O nome do tratado, o nome do acordo de paz é chamado aí Paz de Ponte Verde, né? Paz de Ponte Verde, que finalizou, né? Finalizou toda a guerra e anexou de volta os territórios perdidos. E anexou de volta os territórios perdidos. Uma outra curiosidade aqui, que os moradores de Santa Catarina são chamados catarinenses, né, gentílico, ou barrigas verdes de forma informal, né, como apelido, barrigas verdes. E o nosso litoral, ele teve uma forte leva de açorianos, né, que foram os primeiros. Depois, não só no Vale do Itajaí, mas toda Santa Catarina, alemães e italianos, né. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados que mais receberam imigrantes de origem alemã. Os primeiros chegaram em Santa Catarina em 1829, né, formando São Pedro de Alcântara. Depois, nosso edital, ele trabalha, né? Só deixa eu mostrar para vocês o edital. Ele trabalha com a questão aqui de problemas ambientais, espaço natural, relevo, clima, vegetação. Então, vou relembrar alguns aspectos. Relembrar alguns aspectos aqui que são importantes, né? Um resumo. Lembrando que nós temos duas redes hidrográficas principais, né? Primeiro que é o sistema da vertente do interior, que são os rios que nascem na serra e vão para o interior do estado, para o oeste. E temos a vertente atlântica, que são os rios da serra e descem, né? E vão para o leste, para o Oceano Atlântico. A bacia do Paraná-Uruguai tem 7 e 11 bacias para a direita. Nós dizemos que a nossa rede, né, ela é bem distribuída com um total de 18 bacias hidrográficas. Então aqui, ó, é mais ou menos o marco. Aqui para cá, rios na vertente Atlântico. E daqui, ó, nós temos os rios para o interior, ó, rio para o interior. Conforme eu tinha comentado, a nossa rede é rica e bem distribuída. Os rios que vão para o interior apresentam um perfil longitudinal de longo percurso com inúmeras quedas de água. E essas quedas de água facilitam o que? O potencial hidrelétrico. E, em geral, a rede que vai para o leste, né, na vertente atlântica, comporta dois tipos de rio. Os que nascem na serra e tem alguns rios que são originados aí na própria planície. Essa parte aqui não vai é tão importante, que já não caiu nas últimas provas dele. Os problemas ambientais eles gostam de cobrar, né? Mais na parte de atualidades, mas também está dentro da parte de cima ali, problemas ambientais. O ponto que a gente pode comparar é que a queimada na Amazônia, o desmatamento diminuiu um pouco, mas ainda é alto em relação ao governo Bolsonaro, né? Se a gente comparar, mas o cerrado aumentou, né? O cerrado aumentou.
E no geral, eu acho que eles não vão trazer os dados para vocês, até porque tem alguns dados conflitantes, mas o que sabe é que é um problema contínuo, né? O desmatamento na Amazônia continua aumentando, ó, e foi basicamente de 13 mil quilômetros, né? Entre agosto de 2020 e julho de 2021. E a taxa oficial de desmatamento na Amazônia é de 9 mil quilômetros, né? Para o período de agosto a julho de 2023, segundo estimativas no INEP, né? Então, conforme eu disse, apresentou uma queda aqui nos últimos 2 anos, mas ainda é altíssimo, tá? Ainda é altíssimo. Porém, o Cerrado é um bioma que já caiu em outro concurso e aumentou esses últimos anos aqui e também ano passado. Segundo o INPE, entre janeiro e maio deste ano, do ano 2023, foram desmatados mais de 3.320 quilômetros do bioma, um aumento de 27% em relação ao ano passado. E ao todo, 110 milhões já foram destruídos então do cerrado. E o que que esse bioma ele ele é mudado, ele é trocado, né? Ele é trocado muito pela plantio aí extensivo de commodities como soja, milho, cana, algodão, né? E também extração de matéria-prima. Então esse é o principal motivo da exploração e do uso, né, dessas áreas desmatadas. Outra questão pode cair e ser cobrada é a questão da queda hídrica, né? Primeiro, a água, ela não é um recurso infinito, né? Apesar que nosso planeta é o planeta água, né? E boa parte é mar, é água, porém 97% é oceano. 97% não é água potável, né? 2,5% é doce, é viável aí para nós. De uma forma mais simples, né? A gente sabe que tem outros processos que podem até dessalinizar, né? Mas no geral, a menor parte é água aí adequada. E a água, lembrando que é um recurso renovável. Por meio de um ciclo hidrológico, a água se renova continuamente. Mas mesmo que seja renovável, ele é limitado. Essa quantidade ela não aumenta nem diminui. Na natureza ela permanece como está. E um ponto interessante do nosso país, né, de destaque, é que nós somos o país com a maior quantidade de água doce disponível na superfície da Terra. O líquido, porém, né, não se distribui de forma uniforme. Então, tem regiões que têm uma maior quantidade de água. Por exemplo, aqui temos bastante rios ricos e bem distribuídos, e tem regiões que não têm essa mesma felicidade. Um outro problema forte ambiental aqui brasileiro é a questão do agrotóxico. Então, o Brasil é um dos principais receptores de agrotóxicos, de substâncias que são proibidas em outros locais. E o que é agrotóxico, né? Produto químico sintético que são usados para matar insetos, larva, carrapato, sobre a justificativa aí de proteger, evitar doenças, evitar perder a lavoura. Porém, né, de acordo com os dados da OMS, mais de 20 mil mortes são decorrentes do consumo de agrotóxico. Consumo de agrotóxico. E é claro que para combater isso é complexo, né? Nós temos, por exemplo, a agroecologia, que mostra a importância das tradições culturais, dos princípios ecológicos nas práticas, né? Uma prática de uma agricultura sustentável, né? Isso também passa por uma série de mudanças de legislação, vamos dizer assim, restrições também do uso. E cada vez estão liberando mais, né? Mais utilização de agrotóxico. Agora vamos entrar no próximo tema, que é história do Brasil, né? História do Brasil, vocês já sabem que temos vários vídeos nesse canal, vários mesmo. Então acompanhem eles, assistam. Nós temos 7 vídeos que são bem importantes. Mas se você não tem tempo, claro, estamos na reta final. Vejam apenas essa revisão com os principais pontos. É claro que eu digo assim,
a Banco IPEC, ela ama a história do Brasil. E de vez em quando ela cobra alguns temas diferentes, apesar que elas têm os seus preferidos, que é Getúlio Vargas e a Nova República. Com certeza são os dois principais temas aí de toda a parte. Porém, de vez em quando, ela pega um ou outro presidente, né, de todo esse período. Tá? Então já aviso para vocês que é importante, né, terem esse conhecimento. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Vai cair o que está nessa revisão. Que assim seja. Amém. Né? Isso facilita bastante o processo de retenção. A Primeira República foi iniciada com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A posse de Getúlio Vargas como presidente, esse aqui é outro ponto, tá, pessoal? Foi depois, foi após a Revolução de 1930, que marcou o fim do período. Então nós tivemos aí, lembrando, 15 de novembro, Primeira República. Lembrem nas nossas aulas que durante um bom período, né, de 1889, basicamente até 1930, nós temos o período da política café com leite, onde trocava de político de São Paulo para Minas Gerais. Eram as duas áreas dominantes, os dois estados dominantes. Isso era chamado, durante esse período, de política café com leite. Política café com leite. A Primeira República, ela pode ser dividida em República da Espada. Teve uma época, por exemplo, Floriano Peixoto, que era um militar, e a República Oligárquica, então, que era o comando aí, basicamente o comando da elite agrária, lembra? O comando dos agricultores dos estados, que também estavam na política, então, a política café com leite. E esse período foi marcado aí muito pelas características, né, da velha política brasileira, o clientelismo, troca de favores e o voto de cabresto, o coronelismo. Algumas revoltas, né, que podem ser cobradas eventualmente. Temos a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, e o estopim foi a insatisfação de marinheiros negros contra os castigos físicos que aconteciam ali na marinha. Então, pessoal, a banca também cobra de vez em quando uma ou outra revolta, né? Então, nós temos a revolta da Chibata, 1910. Ó, lembre que em 1910 eu trouxe ali na aula de História do Brasil que os marinheiros, né, do barco encoroçado em Minas Gerais se rebelaram. E o estopim foi o castigo de um marujo, que foi açoitado até desmaiar com 250 chibatadas. E todo esse protesto foi liderado por João Cândido Felisberto. De vez em quando eles gostam de perguntar quem foi o líder, né? Então, da revolta da chibata, João Cândido Felisberto, marujo negro e analfabeto. E no final, né, todos eles foram presos, foram exilados. Boa parte foram encaminhados para trabalhar lá na Amazônia, na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Para o nosso estado, nós temos aqui uma guerra que é relevante, né? Não é que é relevante, que é uma guerra que pode ser cobrada, até porque tem participação do nosso estado, que é contestado, a guerra do contestado. Quais foram as causas da guerra? Primeiro, né, nós tínhamos uma grande extensão de terra que foi concedida pelo governo aí, né, para uma empresa. E estava em discussão se essa área era do Paraná ou era de Santa Catarina. Além disso, né, o governo desapropriou as terras desses camponeses, né, para lucrar, né, e para a questão também, né, do, do uso desse terreno com uma empresa. E tínhamos uma linha de ferro, né, uma linha de trem que foi construída e cedida e passava por esse local. Depois que essa linha de ferro ficou pronta, essa linha de trem ficou pronta, a empresa não garantiu aí o regresso. Então várias pessoas ficaram desempregadas, várias pessoas aí entraram em empobrecimento e estavam vivendo numa região próxima, né? Uma região próxima onde José Maria de Santo Agostinho. E esse José Maria ele fundou uma comunidade
que recebeu os oprimidos por toda essa questão de briga de Estado, toda essa questão também de perder seus empregos e principalmente da questão da linha de trem. Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos e alegando que o monge era um desordeiro inimigo, este envia soldados para a região a fim de perseguir o monge. Então foi, né, uma série de matanças, com o fim de desmontar a comunidade que foi formada por José Maria de Santo Agostinho. E dizem que essa guerra tem um apelido aí de Guerra Santa, anotem aí, né, como eu comentei, porque o José Maria, ele cuidava das pessoas, cuidava dos oprimidos, ele tinha uma formação religiosa. Então, muitos chamam isso como uma guerra santa. José Maria morreu logo no início, tá? Na Batalha de Irani. Depois, com o fim da guerra, até antes do fim da guerra, houve a utilização de armamento pesado, avião de artilharia, e acabaram aí com todo o sertanejo, com toda a mini revolução que foi formada aí pelos camponeses insatisfeitos. E depois de várias mortes, foi feito um acordo de limite entre o Paraná e Santa Catarina, no estado do Rio de Janeiro. E dessa região surgiu Mafra, Joaçaba, Chapecó, Porto União. Então, uma guerra, né, basicamente por território e também por melhoria de condições, né, de acordos que não foram cumpridos. Agora retornando novamente, né, um dos principais assuntos cobrados, que é Vargas, né? A gente já comentou, já fez alguns exercícios, né? E Vargas é, sem sombra de dúvidas, um dos principais, né? Dos principais pontos da história do Brasil. Quando que ele entrou, né? Nós tivemos aí toda uma questão de crise na política café com leite. Tivemos a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que abalou a economia, levou ao corte dos subsídios ao café. Isso acabou agravando essa política café com leite e fez com que o primeiro gaúcho aí, né, Getúlio Vargas, assumisse o poder. Getúlio Vargas, né, um resumo, implantou a indústria de base, reduziu a importação, suspendeu o pagamento de dívida externa, uma série de processos para tentar alavancar a economia nacional, né? Essa era a ideia dele. Em 32, fez um novo Código Eleitoral que instituiu o voto secreto, deu às mulheres direito político. Em 1934, estabeleceu a jornada de trabalho de 8 horas. Além disso, ele fez uma nova Constituição, né, que permitiu ele a eleição até 1938 de forma indireta. Depois ele criou a Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e depois de derrotar, né, uma revolta comunista, a intentona comunista, ele deu o golpe em 37 e implantou a ditadura do Estado Novo. Lembrando que isso aqui é um resumo, né? Então ele fez alguma série de pontos positivos, né, como Código Eleitoral, voto secreto, direito às mulheres, criou a jornada de trabalho, porém também, né, foi utilizando de desculpa, foi utilizando o que ele poderia, né, de brechas na lei. Primeiro, influência política militar pela eleição indireta em 1934 até 1938, depois, né, com o golpe, utilizando como justificativa, né, a intentona comunista, que era necessário aí, né, para que os comunistas não assumissem o poder. A quarta Constituição foi então otorgada com uma série de inspirações fascistas. Em 1942, o governo brasileiro também entrou na Segunda Guerra, ao lado dos Estados Unidos, né? Claro que teve uma forte pressão, isso fez com que, né, facilitasse o apoio, então, do governo brasileiro. A Força Expedicionária Brasileira lutou em solo italiano de 44 e 45, com cerca de 25 homens, dos quais 451
morreram em combate. Bom, além de Vargas, né, que eu trouxe para vocês um resumo, lembrando que o primeiro período de governo de Vargas foi de 1930 a 1945. Depois tivemos novamente aí, né, Eurico Gaspar Dutra, novamente uma nova perspectiva de democracia. Depois, Getúlio Vargas, né, ele veio assumir uma segunda vez, realmente agora como presidente, tá? Realmente como presidente. Porém, em 1974, tivemos um novo golpe. Então, tivemos o período democrático depois de Vargas, em 64, um novo golpe, e aí tivemos a ditadura militar, que foi um regime autoritário. Foi um regime autoritário que durou de 1964 a 1985. E os pontos principais, para vocês lembrarem nesse momento: censura à imprensa, restrição aos direitos políticos, perseguição policial aos opositores do regime, né? Lembrando que tivemos, né, o AI-5, que foi o principal ponto mais sombrio, ato institucional número 5, que basicamente reforçou o poder do presidente e de perseguição, de censura à imprensa. E, e anteriormente tivemos o AI-2, que extinguiu, usou todos os partidos, criando apenas dois: a Aliança Renovadora Nacional, o Arena, que era do lado do governo, e o MDB, que era a oposição, né? Mas era cercado de limites. Então, já era podado, né? Era uma oposição já, vamos dizer assim, escolhida, né? Escolhida a dedo. Isso tudo para evitar problemas, né? Então, basicamente, quem comandava era o Arena. Durante esse período, nós temos alguns pontos. Lembrem do crescimento econômico. Foi o ano que foi ganhada a Copa também, né? O período de Médici. Então, o tricampeonato mundial, Pelé. Também tivemos aí o milagre com o crescimento do país, 12% ao ano, mas também com uma série de consequências em termos econômicos. Em 73 tivemos a crise do petróleo, que acabou afetando também todo esse período. Depois, na sequência, nós temos aí, né, o período da ditadura indo para baixo. Então, começando a se discutir, o Geisel começou a flexibilizar, né, flexibilizar todos os decretos, todas as normas, pouco a pouco, né, para não ter mais esse caráter tão punitivo, né. Bom, depois também João Figueiredo, ele assinou, sancionou a anistia, libertou os presos políticos e propiciou a volta dos exilados. Então, João Figueiredo foi o último aí presidente da época da ditadura militar e ele sancionou a anistia para quem tinha cometido alguma coisa durante esse período, libertou os presos políticos e permitiu a volta de quem tinha sido mandado embora, né? E é claro, também voltou com o pluripartidarismo. Então estava permitido agora vários partidos novamente. E com o fim da ditadura, tivemos a discussão, né, de como seria. Lembrando que antes da ditadura, no fim da ditadura, tivemos também protestos, o povo querendo eleições diretas, né? E esse movimento foi chamado de Direta Já. E é claro que nesse movimento já se juntaram várias pessoas conhecidas atualmente. FHC, Lula, Ulisses Guimarães, todos eles em prol das eleições diretas. E tivemos até um auge quando foi votado uma emenda de Dante de Oliveira. Notem aí, né? A emenda de Dante que queria eleições diretas. Porém, não foi obtido os 2/3 necessários. Então, no primeiro período de volta à democracia, tivemos eleições indiretas, tá? Indiretas ainda. Depois de 21 anos, tivemos novamente eleições, né, pelos colegiados.
e disputou, tá? Representando os militares, o PDS, o candidato Paulo Maluf. E do outro lado nós temos aí, né? Quem? Temos Tancredo Neves e José Sarney como vice, sendo que Tancredo Neves faleceu antes da posse. Em termos de presidente, quem acabou assumindo mesmo foi José Sarney, né? Como Tancredo Neves não assumiu. Lembrando que um fato interessante é que nesse novo período da Nova República, tivemos dois presidentes que sofreram processo de impeachment. Tanto Fernando Collor como Dilma, né, sofreram processos aí de impeachment. Fernando Collor por esquema de corrupção e ele renunciou, né, antes de perder seu direito. E Dilma Rousseff em 2016, né, em razão das pedaladas fiscais. Então aqui do Tancredo Neves eu tinha comentado já, né? Ele foi o candidato, concorreu contra Paulo Maluf e ganhou por 480 votos a 180, porém ele adoeceu e quem assumiu foi José Sarney. E o Sarney, ele legalizou basicamente todos os partidos de volta e reestabeleceu a eleição direta. E é claro que o principal ponto, né, durante esse mandato foi a Assembleia Constituinte. E a Assembleia Constituinte, pessoal, foi feita aí em 1987. E em 1988 foi promulgada a nova Constituição Federal. E o presidente da época, né, responsável, o presidente da Assembleia, era Ulisses Guimarães. Então, agora com a nova Constituição Federal, a nossa atual, né, a CF de 88, todos vocês já devem ter estudado ou visto alguma vez na vida, tivemos as primeiras eleições diretas. E quem ganhou foi o Fernando Collor de Mello, né? Ele ganhou do Lula. Lembrando que, né, quem não lembra que o Collor congelou as poupanças, conta corrente, ele fez o confisco, congelamento de preço, e mesmo assim, né, não deu certo, a inflação voltou a crescer com o tempo. Ele foi acusado de corrupção, principalmente por causa do seu tesoureiro, né? A gente já viu isso na aula de número 7. E, em decorrência da corrupção, de toda essa pressão popular, então, tivemos vários movimentos de jovens indo protestar, né, contra a corrupção. E o nome desse processo, o nome desse grupo, no geral, era Caras Pintadas. Com toda essa pressão, a Câmara votou aí pela abertura do processo, mas ele renunciou antes, né, de ser impedido. E quem assumiu no lugar de Fernando Collor de Mello foi Itamar Franco, né, seu vice. O Itamar Franco tinha como ministro da Fazenda FHC. Então lembre, né, Itamar Franco governou em 1992. E 92. E ele teve aí como ministro da Fazenda o famoso Fernando Henrique Cardoso. E durante o governo Itamar Franco, o FHC propôs e coordenou o Plano Real, o programa que veio estabilizar a nossa moeda. E é claro que na sequência, depois desse período, deu certo e o Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições no primeiro turno. E o FHC foi marcado principalmente pela privatização da Vale. Ele também criou vários auxílios, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, que garantiram a sua reeleição, né? Então esses são os marcos aí do FHC. E lembrando que no segundo mandato dele tivemos a crise do apagão, a crise do apagão. Depois do FHC nós temos o Lula. O Lula foi marcado por um período aí já de estabilidade da economia brasileira. Tivemos aí baixa da inflação, redução do desemprego, maior crescimento do salário mínimo, recorde na produção automobilística. No segundo mandato dele, né, tivemos também a questão do BRICS, a entrada do Brasil no bloco, também foi um ponto marcante. Depois tivemos a primeira mulher no poder, então a Dilma, assumindo, né, como também mantendo o PT no poder, né. E ela, nós temos uma forte
uma forte informação, né, que já caiu em algumas provas da IPEC, como eu trouxe no vídeo passado, que é a questão aí do impeachment, né? Então ela sofreu o impeachment, mas ela não perdeu seus direitos políticos, né? Ela acabou não perdendo. Depois, então, da Dilma, que foi de 2011 a 2014, sofreu o impeachment. Desculpa, 2011 a 2014 foi o primeiro mandato. 2014 a 2016 foi o segundo mandato. E ela sofreu o impeachment, né? Ficou 2 anos. E depois quem assumiu foi quem? Michel Temer, né? E o Michel Temer, mesmo ficando pouco tempo, eu não vi ele ser cobrado ainda por essa banca, né? Mas ele foi marcado, por exemplo, o controle do teste do teto dos gastos públicos, controle dos gastos públicos, a reforma trabalhista e a liberação da terceirização, né? Alguns pontos de destaque do governo de Temer. Bom, pessoal, esses são os pontos principais, né? Pontos principais da história do Brasil a partir da Primeira República. Agora vou comentar rapidamente, para não me alongar muito, em algumas atualidades, que é muito amplo, mas que pode ser cobrado, né? Nós temos aí o COP30, que o Brasil vai sediar ano que vem, que vai ser em Belém do Pará. E a ideia é discutir o que? Desenvolvimento sustentável. E nada melhor do que discutir dentro da Amazônia, né? Os principais estados brasileiros que têm extensão territorial da Amazônia. Pará. Além disso, né, além do COP30, então, que vai ser no Pará, no Brasil, 2025, nós temos aí o G20. O G20 vai acontecer esse ano, no Rio de Janeiro, que é o encontro das maiores economias, né, o G20. E vamos ter a presença de vários chefes de Estado em novembro de 2024. Temos os Jogos Olímpicos de Paris, que vai acontecer daqui a pouco, né, de julho a agosto. E ele é marcado por um ponto, equidade numérica de gênero, né? Então, se caírem isso, lembrem desse fato. Temos também que já fez mais de um ano, né? A invasão de garimpeiros na terra Yanomami. Tivemos aí a repetição dessa notícia esse ano, por isso que tem mais destaque aí na questão da invasão dos garimpos. Tivemos o terremoto na Turquia, 7,8, que também foi destaque ano passado. Então foi o segundo mais forte, tá? Que a Turquia já teve. O primeiro tinha sido em 1939. E nós tivemos mais de 3 mil pessoas mortas. Então é muita gente, né? É muita gente mesmo. O presidente é o Recep Erdogan, presidente da Turquia. E por que que a Turquia ela tem uma alta tensão, né, em termos de terremoto? Ela fica entre três placas tectônicas: Eurásia, África, Arábia e a placa de Anatólia. Santa Catarina, essa questão já caiu 2 vezes na FEPESE, né? Sobre violência escolar. Então nós tivemos, né, 9 ataques de escolas em 2023. E uma que ficou marcada aqui em Santa Catarina foi a creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, né? 5 de abril de 2023. E lembrando que nós já tivemos o ataque também em 2021, a creche de Saudades, que também ficou marcado aqui no nosso estado. O Auxílio Brasil, ele voltou, né, com o governo Lula. Eles basicamente trocou o nome, na realidade, né? Auxílio Brasil, que é do Bolsonaro, para Bolsa Família. Então, Auxílio Brasil, o Bolsonaro voltou, né, para Bolsa Família de Lula. Manteve quase a mesma coisa, né? Alguns ajustes, mas a ideia é basicamente a mesma. Lembrando que talvez possam cobrar, né, a questão da Venezuela versus a Guiana. Então, Nicolás Maduro, né, basicamente assumiu que a região de Eséquibo é sua, né? Então fez uma lei, fez um plebiscito, a população votou. E Eséquibo pertence à Venezuela. Porém, é claro que a Guiana não aceitou, né? De uma forma tão simples.
é boa parte do território da própria Guiana, né? Essequibo é uma região gigantesca da própria Guiana. É claro que é uma região não muito habitável em decorrência da floresta. Porém, aqui temos cidades, né, com muita população. E é claro que era até uma discussão, né? Para a Venezuela atacar, teria que passar pelo Brasil, né? Mas é claro que o Nicolás Maduro falou que não passaria pela soberania do nosso país. Então, lembrando, 2/3 da Guiana é Essequibo. E por que que essa região é importante? Porque é uma região com petróleo, né? Com muitas reservas minerais. E temos uma séria discussão, né? Porque parte do território foi também negociado entre a Inglaterra e Venezuela, mas essa região pertencia já à Guiana, né? A Guiana era colônia da Inglaterra. Lembrando que também podemos, né, ter como assunto a reforma tributária, o IVA dual, que são os impostos, né? Eu não vi essa banca cobrar ainda, mas eu acho que em breve ela vai cobrar nessa atualidade a discussão da reforma tributária. Os dois impostos, contribuição sobre bens e serviço e imposto sobre bens e serviços. A CBS, ela vai unificar o PIS e a COFINS e o IBS vai unificar o ICMS e o ISS. Pessoal, por hoje era só, né? Eu até estou gravando às 2 da manhã para tentar produzir conteúdo para vocês de forquilinha. Espero que dê tudo certo na prova, né? Deem o seu melhor. Vocês estudaram muito durante esse período, né? Então, o que vai acontecer domingo é resultado disso. Às vezes também tem um pouco de sorte, né, de cair aquilo que tu estudou. O edital às vezes é um pouco amplo, né? Isso é comum em vários concursos. Mas confiem, né? Vão com confiança, relaxa que vai dar certo. E o que for para acontecer será, né? E mesmo não fique primeiro, tenha fé que vai ser chamado depois. O município vai crescer muito. É uma região que, assim como todo o litoral, né? Toda a costa que e um pouco para dentro de Santa Catarina tem crescido. Santa Catarina foi de 5 para 7 milhões nas últimas evoluções do IBGE. E assim como os municípios também cresceram demais. E a tendência é que também contratem mais servidores, porque precisam de pessoas qualificadas. Então arrasem, vão com tudo. Desejo aí uma excelente prova e uma boa sorte. Vamos lá, quero ver vocês aprovados. Depois encaminhe a prova para o meu e-mail para ver se eu posso analisar, verificar alguma questão que seja possível recurso, beleza? Então, um forte abraço a todos e até outro dia. Boa prova. Vamos lá.